Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, hoje, como nós já dissemos, culto de oração. E eu quero deixar aqui uma pergunta. Por que oração? Por que orar? Por que devemos orar? Se vocês perceberem, isso é notório em todos os cultos. A maioria dos crentes não querem orar. A maioria das pessoas não estão preocupadas em orar. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, ela nos requer. Deus, ele tem promessas grandiosas para o ser humano. Mas isso depende muito de como nós relacionamos com ele. Um texto muito conhecido é o de 2 Crônicas 7:14. Mas eu quero que você leia o 15, ao invés do 14. É um texto que a gente fala muito nele. Mas leia o versículo 15, para você entender essa promessa de Deus para as nossas vidas. Nos diz assim: agora estarão atentos os meus olhos abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos. Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós. Deus quer realizar algo nas nossas vidas e através de nós. Mas isso depende do nosso relacionamento com Ele. E uma das nossas formas de relacionar com Deus é através da oração. Quantas vezes você parou hoje durante o dia para falar com Deus? Fez isso na sua casa? Fez isso no seu trabalho? Quem sabe até um pouquinho antes de vir para a igreja? Às vezes, a nossa correria, ela é tão grande, os nossos compromissos, eles nos deixam tão atarefados que nós não temos tempo para falarmos com Deus. Então, o culto de oração, ele é um momento específico, separado, para que nós tenhamos este momento com Deus. Olha, a Bíblia nos diz em 2 Crônicas ainda 30, o versículo 27, que quando o povo se colocou em oração, olha o que aconteceu. Então os sacerdotes, os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz, ou seja, a voz daquele povo, foi ouvida, porque a sua oração chegou à sua santa habitação, ou seja, aos céus. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos colocamos na presença de Deus, e nós fizemos isso por inteiro, a nossa oração chega ao céu. Agora é preciso que a gente aprenda a fazer isso, por inteiro. No mundo espiritual há uma batalha. Os demônios, os espíritos, que os nossos olhos da carne não podem ver, eles estão no mundo espiritual e de alguma forma eles estão tentando impedir que as nossas orações, as nossas súplicas cheguem à presença de Deus. Nós temos esse exemplo, aconteceu com o profeta Daniel. O profeta Daniel, lendo os livros e principalmente os relatos a respeito dos profetas, ele encontrou uma promessa de Deus feita ao povo de Israel, que havia sido levados para a Babilônia. E segundo os relatos dos profetas, já estava finalizando
finalizando aqueles dias que Israel deveria permanecer na Babilônia. E Daniel queria saber o que ia acontecer depois daqueles dias. Então ele se propôs a falar com Deus em oração. E demorou 21 dias para que a resposta chegasse. E quando o anjo Gabriel veio até Daniel, uma das coisas que ele relatou para Daniel foi o seguinte: desde o primeiro dia, quando você se colocou a orar, eu fui enviado a falar com você, mas eu fui impedido pelo príncipe do rei da Pérsia. As nações, as cidades têm espíritos que cuidam dessas cidades, são demônios que batalham contra essas nações, contra essas cidades. No mundo espiritual, nós não vemos, mas eles existem. E eles batalham contra as nações, contra as cidades. O anjo Gabriel disse para Daniel: desde o primeiro dia em que você se pôs a orar, eu fui enviado, mas fui impedido pelo príncipe do rei da Pérsia. E ele foi preciso pedir ajuda a outro anjo. Vê que o demônio não é tão fraco não, porque para batalhar contra um anjo e impedi-lo, é um demônio forte. E ele foi preciso pedir ajuda a outro anjo, que desceu ao encontro dele e ajudou ele naquela batalha, para que ele fosse até Daniel e levasse a resposta da oração. Deus, ele quer nos responder. Ele quer responder a sua oração. É o que ele prometeu aqui em 2 Crônicas 7,15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Né? E Deus, ele agrada da nossa oração. Sabe? Em Provérbios 15:8, está escrito que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus fica feliz quando nós oramos. Quando nós nos pomos a orar, a falar com Ele, mesmo que seja para reclamar das situações. Porque na verdade o que nós mais fizemos é queixas, né? É contar para Ele as nossas situações que não andam lá muito boa, e a gente reclama. Eu imagino Deus com aquela paciência, nos ouvindo. Sim, meu filho, sim, minha filha, eu estou vendo, eu estou te ouvindo, mas você tem que passar por esse caminho, faz parte do seu treinamento para você chegar aqui no céu. Nós estamos nos treinando aqui para ir para a glória com Jesus, não é verdade? Só que para isso a gente precisa aprender algumas coisas. E uma delas é passar por alguns sacrifícios para nos purificarmos, não é? E Deus, ele fica feliz, ele fica contente em ouvir as nossas orações. E a oração, ela acaba produzindo em nós algo muito importante para nós poder vencermos. Está escrito em Romanos 12:12, que a oração, ela nos dá paciência na tribulação. Ela nos ajuda a passar pelos momentos difíceis. Quando nós oramos, de alguma forma, nós vamos sendo fortalecidos por Deus, para quando a luta vier, nós temos condições de resistir. Sabe por que muitas pessoas não suportam as dificuldades, os problemas? Porque a luta vem para todo mundo. Rico, pobre, feio, bonito. Pessoas que se santificam muito, pessoas que não se santificam nada. A luta vem para todo mundo. Agora, aquele que está alicerçado em Deus, que tem de fato uma vida de oração, esse vai resistir essa luta com mais facilidade e vai vencer. Enquanto que aquele que não ora, que aquele que não se preparou, ele pode ser derrotado facilmente. Ele não está preparado para enfrentar aquela batalha. Espiritualmente, essa pessoa está fraca. Ela está debilitada. E uma pessoa debilitada, sem forças, dependendo
da batalha que ele tem para enfrentar, vai perder sem luta. Ele não se preparou para aquela batalha. A oração, ela nos prepara. Ela nos fortalece. Então, por que orar? Para estarmos mais fortes. Para resistirmos nos dias difíceis. Para suportarmos as tribulações que elas vêm. Nós queiramos ou não, elas vão acontecer.